Você já sentiu aquela dor no peito como se estivesse completamente sozinho? Perguntando em silêncio: Deus, cadê você agora? Talvez isso tenha acontecido numa sala fria de hospital, esperando ansiosamente por um diagnóstico que você nunca quis ouvir. Ou talvez no dia em que você ficou sem chão, quando perdeu o emprego de repente, sem aviso algum. Mas preste atenção. E se Deus hoje resolvesse quebrar esse silêncio que tanto te incomoda? E se você finalmente conseguisse perceber exatamente onde Deus estava naquele momento que mais doeu? Fique comigo, porque o que eu vou te contar pode mudar a sua história com Deus e com a dor que você já viveu. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Estamos na segunda semana de uma série especial, respondendo com coragem e honestidade a pergunta que muita gente tem medo de fazer: onde estava Deus quando você sofreu? Se você perdeu algum episódio, entra agora mesmo lá no nosso grupo de WhatsApp e acompanhe tudo desde o começo. Nós mandamos para você o link da playlist e você começa do zero, construindo a transformação que você precisa e merece viver. Hoje, nós vamos ter uma abordagem bem clara e sincera. Nós vamos desconstruir juntos o maior mito espiritual sobre sofrimento. O mito de que Deus não estava presente quando você mais precisou. Quantas vezes você se pegou duvidando do fundo do seu coração que Deus estava ali, enquanto o céu estava caindo, tudo desmoronando à sua volta? Quantas vezes você já viveu a realidade de perceber ou de sentir que Deus não estava presente? O que você vai ouvir hoje pode mudar para sempre a sua percepção sobre silêncio de Deus. Deus faz uma promessa poderosa em Isaías capítulo 43, versículo 2. Ele diz: quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando passar por rios perigosos, eles não o afogarão. Quando enfrentar o fogo da opressão, você não será queimado. As chamas não o consumirão. Deixa eu te dar um exemplo disso. Jonas foi lançado no meio de uma tempestade, no meio do mar, e certamente sentiu que Deus o havia abandonado. Mas naquele exato momento Deus já havia preparado algo surpreendente. Existe muita divergência sobre essa passagem de Jonas e muitas pessoas tentam descredibilizar o texto bíblico. Mas algo improvável aconteceu na vida de Jonas. Algo improvável protegeu Jonas e salvou Jonas. Talvez você se sinta assim hoje, lançado ao mar, sem saída, sem salvação. Mas escute isso: Deus tem meios que você sequer imagina para proteger e cuidar de você. A diferença é que Deus pode influenciar pessoas que você sequer conhece. Criar circunstâncias que você sequer pode imaginar. E é exatamente isso que eu quero que você perceba agora. Milhares de pessoas enfrentam crises extremamente difíceis, diagnósticos médicos inesperados, demissões repentinas, perdas que parecem insuperáveis. E uma pergunta vai ecoando silenciosamente: onde é que está Deus no meio desse sofrimento? Né? É exatamente nesse momento onde Deus parece silencioso que Ele está agindo com mais poder e profundidade. Mas será que você está pronto para enxergar isso acontecendo na tua vida, meu irmão? Será que você está sensível o suficiente para perceber isso
na sua história, na história da sua família também. Talvez a crise mais profunda que você esteja enfrentando não seja só dor ou sofrimento, mas uma dúvida silenciosa que fica ali repetindo na sua cabeça. Será que Deus me abandonou? Ou será que sou eu que não consigo enxergá-lo? É normal a gente se sentir assim, especialmente quando as circunstâncias parecem que confirmam esse abandono de Deus, esse sentimento de abandono. A gente precisa entender algo fundamental. Deus nunca prometeu para nós, uma vida sem dor. Mas Deus prometeu presença. E muitas vezes a presença de Deus é mais poderosa no silêncio. Justamente quando nós não conseguimos perceber imediatamente. Esse conflito, essa dúvida que nós sentimos não é sinal de falta de fé. É um convite para um relacionamento mais íntimo. É um convite reforçado para nos aproximarmos mais de Deus, para termos Deus de fato como nosso melhor amigo. Quantos amigos você tem? Quem é o melhor deles? Parou para pensar? Talvez esse seja um convite para mais relacionamento. Os maiores encontros com Deus na história aconteceram justamente em momentos como esse, na dor, na solidão, no silêncio. Porque é nesses momentos que a gente fica sensível, né? A gente fica mais aberto, sensível o suficiente para ouvir a voz de Deus. Estamos ouvindo o barulho e pouco a voz de Deus. Do sentimento inicial de abandono à percepção consoladora ali da presença e silenciosa de Deus, é construída essa jornada, então, espiritual, que Deus te convida a viver hoje. Sair do sentimento inicial de abandono e caminhar até uma percepção da presença silenciosa de Deus. Entende o que eu estou falando? Você deve ter ouvido aqui já que sem silêncio não há relacionamento com Deus. Que nós precisamos silenciar. E perceba o papel importante do silêncio aqui. Esse não é o silêncio em que nós precisamos silenciar. Sim, também precisamos silenciar para ouvir Deus. Mas esse é o momento em que Deus silencia. E silencia talvez para que nós cheguemos um pouquinho mais perto, para tentar ouvi-lo melhor. É mais perto, meu irmão. Quando Deus não fala, Deus quer que você aproxime o seu ouvido, que você chegue mais perto e que você tenha condições de encostar sua cabeça no colo do Pai. Esse é o objetivo maior do silêncio de Deus. Cavar em você sensibilidade, cavar em você ouvidos, para que você possa escutá-lo mais de perto. Essa é a jornada que Deus te convida a viver hoje. Deus nunca esteve longe. Deus prometeu presença. O grande problema é que nem sempre conseguimos reconhecê-lo perto o suficiente de nós. E se hoje fosse o dia em que você finalmente recebesse Deus claramente e percebesse Ele no meio do seu sofrimento? Hein? E conta aí, faria diferença? Lembre-se, faça agora um pequeno exercício comigo. Lembre-se daquele pior momento recente que você viveu. Você deve ter vivido alguma decepção recente, algum momento, e que dói só de lembrar. Dá uma respirada fundo aí, Vamos perguntar intencionalmente aonde Deus estava naquele dia. Onde o Senhor estava naquela dor que parecia insuportável. Mas não procure a resposta rápida. Não procure que um anjo apareça na sua frente para lhe trazer a resposta. Fique em silêncio por alguns instantes e ouça o seu coração.
Se você fizer isso, você vai começar a perceber que Deus estava sim ao seu lado, sustentando você silenciosamente. Talvez você não estivesse com o ouvido tão perto quanto necessário. Mas essa percepção clara da presença de Deus no seu sofrimento, ela pode iniciar uma transformação na sua caminhada com Ele. É relacional. Nós precisamos entender que Deus é um Deus de relacionamento. Nós precisamos definitivamente entender que não é necessário nos sentirmos abandonados para nos aproximar de Deus, mas muitas vezes é preciso. Então, se você quiser agora mesmo, você pode entrar no nosso site www.colodopai.org e enviar ali o seu pedido de oração. Nós queremos ajudar você a se aproximar. Nós queremos ajudar você a criar sensibilidade para entender o quão profícuo pode ser o seu relacionamento com Deus, quão frutífero isso pode ser. Nós queremos interceder por você, pessoalmente, para que você finalmente perceba claramente a presença constante de Deus na sua vida. Para que você consiga finalmente estabelecer com Deus intimidade relacional constante. Não aquela de domingo a domingo. Não aquela de oração na hora do almoço. Intimidade relacional constante. É saber que seu amigo está contigo em todos os momentos, até naqueles que você não gostaria que ele estivesse. Já parou para pensar? Existem momentos na nossa vida em que talvez era melhor Deus não estar, mas Ele está. E você não está sozinho então nessa jornada. Ele está com você. Nós, do colo do Pai, também estamos. Feche seus olhos e ore comigo agora, se puder. Pai querido, eu quero orar especialmente por cada um que está assistindo essa mensagem nesse instante e por cada pessoa que me ouve nesse momento, especialmente por quem tem vivido a dor profunda de se sentir abandonado pelo Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor abra agora os olhos espirituais dessa pessoa para que ela possa perceber com sensibilidade, com clareza, a tua presença silenciosa, mesmo na dor mais intensa. Que hoje cada coração experimente profundamente a tua promessa de presença, que é constante, diária, mesmo nas águas mais profundas ou vivendo os desafios mais difíceis. Que nós possamos entender que devemos ter com o Senhor e cultivar com o Senhor uma amizade preciosa, a nossa melhor amizade, o nosso companheiro do dia a dia. Ter do Teu Santo Espírito as orientações que precisamos para decidirmos, para escolhermos, para seguirmos e principalmente que possamos em Cristo Jesus estabelecer uma reciprocidade, uma troca diária, relacional, constante com o Senhor. É o que pedimos no santo precioso nome de Jesus. Amém. E se o silêncio de Deus fosse, na verdade, uma estratégia divina de transformação na sua vida? Amanhã nós vamos explorar profundamente esse mistério espiritual. Você não precisa mais se sentir abandonado. Envie seu pedido de oração em nosso site e caminhe com a gente para perceber de uma vez por todas a presença constante, amorosa de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.